Lot of energy. Bênção demais, queridos. Glória a Deus. Fim de semana foi animado. Bênção. Muito bom estar aqui com vocês. E igreja é isso, gente. A igreja é a gente se conectar, a gente ouvir a palavra, a gente compartilhar. Ontem eu estava compartilhando um testemunho que me abençoou muito, de pessoas que a gente conheceu há tão pouco tempo e compartilharam as maravilhas que Deus tinha feito na vida deles. 2 irmãos que chegaram aqui no sábado passado e tiveram com a gente lá em casa por um tempo. E já falei para eles, vocês receberam uma oportunidade de emprego, eles estavam para voltar para o Brasil e receberam uma oportunidade de emprego em Queenstown. Tudo certinho, com contrato, com tudo, com vista, aplicação. E falei, vocês já são os primeiros membros aí da Lagoinha em Queenstown. Daqui a pouco a gente chega aí. Amém, queridos? Sou o pastor Tiago, prazer enorme estar aqui com vocês. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que está lá em Gênesis. No capítulo 32. A partir do versículo 3. Gênesis 32, a partir do 3. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhe deu esta ordem: assim vocês falarão ao meu senhor Esaú. Seu servo Jacó manda dizer isto: como estrangeiro morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio este comunicado ao meu senhor para encontrar favor na sua presença. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos até seu irmão Esaú, também ele está vindo para se encontrar com o Senhor, e 400 homens estão com ele. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele e também os rebanhos, os bois e os camelos. Pois pensou, se Esaú vier e atacar um grupo, o outro escapará. E Jacó orou. Na hora do aperto, o povo lembra de orar, né? E Jacó orou: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com seu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 grupos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado mais uma vez por essa manhã que nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, para meditar na Tua palavra e para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. O Senhor é bom e o Seu amor dura para sempre. Nós te pedimos, Senhor, fale conosco, Senhor. Fale com cada um de uma maneira específica, Senhor. O Senhor sabe a palavra que cada um precisa ouvir nesta manhã. E nós te pedimos, fala poderosamente conosco, Espírito Santo. Dê-nos ouvidos para ouvir e entender o que o Senhor está dizendo, em nome de Jesus. Amém. Livro de Gênesis muitas vezes parece casos de família. Já viu casos de família? É muita treta no livro de Gênesis. Uma vez uma pessoa estava começando a ler a Bíblia e ela começou por Gênesis. Ela estava lá, indo nos primeiros capítulos, ela falou assim, olha, eu parei. Eu falei assim, por que eu parei? Nossa, tem umas coisas muito estranhas lá. Eu falei assim, tipo o quê? Eu cheguei lá, estava a história de Ló, aí de repente, poxa, teve um caso com as filhas. Cara, esse negócio é muito estranho. E outras coisas. Eu falei, pois é. A Bíblia, ela tem uma característica, que ela não esconde nada. A Bíblia não é um livro que foi feito para virar uma tese, para se transformar numa religião de manipulação. A Bíblia é a palavra de Deus. E ela mostra as coisas como aconteceram. E às vezes as coisas não acontecem tão bonitinho. Às vezes a história tem algumas partes que a gente gostaria de esconder da nossa história.
Tem alguns detalhes que a gente olha assim e fala, eu acho que dá para omitir isso aqui. Mas toda a sua história pode ser usada para a glória de Deus. Até a parte ruim, até a parte ruim. Até a parte escura, até a parte escura. Porque Deus consegue fazer com que todas as coisas cooperem para o bem do propósito na sua vida. As coisas ruins, você se arrependeu, você aprendeu, ficou para trás, é testemunho. Porque outras pessoas podem passar por aquele mesmo problema e se achar a última pessoa do universo. A pessoa mais indigna que existe. E você vai falar, tem esperança. Deus fez na minha vida, vai fazer na sua também. E a gente entender que o livro de Gênesis, ele está cumprindo um propósito de mostrar que o ser humano, ele não é lá essa flor toda. Tem um monte de espinhos nessa rosa. Tem muita história que não é tão linear. Porque tempos atrás, às vezes eu escutava umas pregações e o pessoal contava o testemunho e falava assim, rapaz, Deus nunca fez desse jeito na minha vida, não. Era anjo que falava, caneta que descia, e sei lá o quê, mar que abria. Eram umas coisas assim, falava, rapaz, isso aí é forte mesmo. Até que depois, quando você viu os detalhes, então foi assim? Entendi, sabe? Tá, então no meio do caminho você teve dúvida também. Achei que você estava assim, numa sintonia tão fina que não tinha nem espaço para você ter dúvida, ter medo no meio do caminho. É importante que a gente seja sincero no nosso testemunho, porque o mundo está cheio de coisa fake, ainda mais nessa época de inteligência artificial. Tá mostrando até o Lula e o Bolsonaro se abraçando. E as pessoas conseguem entender. Nós nunca podemos subestimar a inteligência das pessoas. As pessoas têm inteligência, as pessoas têm experiência de vida, as pessoas têm discernimento. As pessoas sabem. Ela escuta, mas o tempo todo ela está processando, está vendo se para de pé. E é importante mesmo, porque a Bíblia fala que tinha um povo que ele era elogiado pelo apóstolo Paulo, que eram os bereanos, porque eles conferiam para ver se as coisas eram assim mesmo. É importante que você tenha esse crivo. Você tem que crer, tem que obedecer, sim. Agora avalia. Você tem que ouvir direitinho. Opa, não, isso faz sentido, está na palavra. E eu ouvi uns testemunhos, assim, que eu falo que tem os testemunhos evangelísticos e tem os testemunhos evangelásticos, né? Eram aquelas coisas, dar uma esticada, né? De repente eu estava pregando lá para a multidão, tinha quantas pessoas? 15. Glória a Deus, benção para um, pregar para 1, para 5, para 10, para 15, para 1000. Amém. Agora sim, coloca a coisa na medida certa, né? E tem um povo assim que tem uma narrativa boa que você, rapaz. Mas o que eu gosto de falar é o seguinte, não existe super-homem. Todos nós somos vasos de barro. Não tem nenhuma pessoa aqui que essa daqui está totalmente isenta, essa daqui flutua. É um levita, né? Ele está levitando, nem toca mais no chão. Não existe isso. Todos nós precisamos desesperadamente da graça de Deus todos os dias. Todos os dias a gente tem que estar sim com o Senhor. Porque a tentação vai bater, as provações vão chegar e a gente tem que permanecer firme na fé. Nós falamos hoje mais cedo na escola bíblica da importância da gente criar uma rotina com Deus. Nós somos bons em fazer muitas coisas. A gente não pode ser fraco nas coisas de Deus. Tem muita gente aqui que tem muita habilidade, é excelente no que faz. Você tem que ser excelente nas coisas de Deus também. Você não pode ser o melhor no que você faz lá fora e aqui dentro você se contentar com mais ou menos. Seja o melhor que você consegue ser aqui dentro. Não se compare com ninguém, mas seja o melhor que você consegue, o mais dedicado. Aquele que ama, que se esforça, que faz com alegria. Eu sempre falo que a igreja tem que ser um local de paz. Porque o fardo pesado está lá fora. Aqui é o fardo leve e o jugo suave. Aqui é um local para você se aliviar. A palavra de Deus ela tem esse poder de aliviar, dar paz para o nosso coração. Só que tem uma parte, a gente só vai conseguir ter paz quando a gente está cumprindo o nosso chamado, cumprindo o nosso propósito. Quando a gente está fugindo dele, tem um monte de problema. E é isso que a gente vê aqui na vida de Jacó. A gente vê Jacó, vocês lembram de Jacó, né? Jacó, irmão gêmeo de Esaú. Mas era aqueles gêmeos que só nasceram na mesma hora. Era cada um de um jeito. Até a capa era bem diferente. Eles eram bivitelinos. Um era peludo, era ruivo. O outro era magrelo, não tinha pelo no corpo.
E quando eles cresceram, um era preferido do pai e o outro era preferido da mãe. Isso acontece, gente? Acontece. Na Bíblia acontece, né? Não sei se na sua família acontece essas coisas, mas na Bíblia diz que pode acontecer, né? Pode acontecer essas coisas. E às vezes, assim, as pessoas fazem isso sem nem perceber. E Esaú era o preferido do pai e Jacó era o preferido da mãe. Era o caçula. Só que, quando chegou o momento deles receberam a bênção, Jacó ia receber, não ia receber nada, né? Porque ele era o segundo. Nasceram juntos, mas um saiu um pouquinho antes, era o primogênito. E o outro não ia ter a mesma porção da herança. E Isaac estava velho e falou: meu filho, vai preparar uma caça, aquele prato que eu gosto, que eu vou te abençoar. E ele foi lá, foi caçar, e nisso daí, Rebeca olhou assim e falou: não, calma aí, vamos ajustar isso, vamos dar um jeitinho. Falou assim: meu filho, faz o seguinte, pega a roupa do seu irmão, vamos preparar um negócio aqui, colocar um pelo assim no seu braço, aí você vai lá que eu vou preparar comida, seu pai vai te abençoar. Aí falou: mãe, será que é uma boa ideia? Porque assim, a gente é bem diferente, a voz, não vai dar certo, vai por mim. Seu pai não está enxergando mais nada, vai dar certo. E realmente, Isaac já estava ficando cego. Vocês conhecem a história. Chegou Jacó, ofereceu a comida, o pai comeu, falou assim: chega mais perto. Aí sentiu o cheiro da roupa, deixa eu te dar um abraço. Bem, a voz é do Jacó, mas o pelo é do Esaú. A comida também, pronto. E abençoou Jacó no lugar de Esaú. E a bênção da primogenitura, que era a bênção completa, aquele que ia receber a maior parte da herança, foi para Jacó e não para Esaú, que era quem tinha por direito. Só que se tinha por direito, tem um detalhe, porque anos antes ele tinha vendido essa bênção para o irmão por um prato de lentilhas. A gente lembra de Jacó e Rebeca meio que passando a perna, mas quem abriu mão lá atrás foi o próprio Esaú. Ninguém toma algo que Deus deu para você, a menos que você abra mão disso. Por que Esaú perdeu a bênção? Ele já tinha aberto mão lá atrás. Não foi ali naquele momento que ele perdeu a bênção. Foi lá quando ele vendeu por um prato de lentilhas. E foi abençoado, depois chegou Esaú e Isaac ficou preocupado, falou: eu já dei a bênção, não tem mais nada para você. E Esaú ficou indignado e Jacó fugiu. Ficou anos, décadas, constituiu família, que era uma confusão a família dele também. Que se casou com 2 irmãs, também foi tapeado pelo tio. Falou assim: toma essa filha aqui. Falei: mas não era essa, era outra. Pois então, trabalha mais um pouquinho que você consegue a outra também. Mas foi um combo, né? Mas no caso, assim, ele pagou por uma e levou 2. Aí depois teve também as concumbinas, que era uma tradição da época ali da cultura, para crescer a família. Era uma bagunça, os irmãos se batendo. Vocês conhecem a história. Gênesis é um caso de família cheio de detalhes, né? Parece aquele programa lá do João Kleber. Né? Para! Para agora que você vai ver o que vai acontecer. Cheio de reviravolta. E Jacó ficou muito tempo. E de repente ele saiu lá da casa de Labão, prosperou. E chegou o momento de reencontrar com o passado dele. Reencontrar com Esaú. E como é que ele estava? Imagina, o irmão caçador, imagina, estava com sangue no olho atrás dele. E ele foi lá e falou o seguinte: olha, manda os mensageiros à frente e fala: tá tudo bem, a gente está mandando uns presentes para você, pega aí o presente, a gente só quer se encontrar de boa, tá? Na paz, amigavelmente. Aí, ok, foi lá, mandou os mensageiros voltaram. Não, olha, ele aceitou te encontrar. Na verdade, ele está vindo te encontrar. Ele mais 400. Deu ruim. Por que ele está vindo? Por que ele está vindo mais 400? Aí a cabeça começa, né? O que acontece? Quando uma pessoa está culpada, ela fica da defensiva. Ela está o tempo todo: me descobriram. Está fazendo por causa daquilo. Ela fica com a cabeça assim, neurótica. Ela não tem paz. Ela não consegue descansar. Você, isso, poxa, ele vai vir aqui e vai me matar. Então, vou fazer o seguinte, vamos separar em 2 grupos. Se ele pega um grupo, o outro corre. Já estava até com rota de fuga. Já estava com um plano B, um plano de escape. Você viu como ele planejou tudinho?
Aí ele falou, agora deixa eu orar. Porque quando a coisa aperta, a pessoa dobra o joelho, né? A pessoa está indo, mas de repente apertou, a pessoa dobra o joelho, jejua, ora, lê a Bíblia, faz propósito. Aí passou, pronto, aí esquece disso. E não pode ser assim, gente. Quanto mais comunhão a gente tiver com Deus, menos botão de emergência a gente vai ter que apertar. Deus é o Deus que nos socorre no momento da aflição. Só que quanto mais você busca Ele, menos aflição você vai ter, menos desespero você vai ter. Amém? E vai lá, Esaú foi chegando perto para encontrar com Jacó. E Jacó morrendo de medo. Com medo de tudo que o irmão podia fazer, da devolutiva. Essa passagem aqui nos mostra como que, quando a gente está andando com culpa e com condenação, a nossa mente não vai ter paz. A gente fica com medo de ser descoberto. A gente fica com medo, agora vai me expor. Agora vai acabar comigo. E a Bíblia fala que a gente tem que andar na luz. Porque se a gente anda nas luzes, as obras das trevas não tem nada com a gente. Você dorme tranquilo, você acorda tranquilo. Você olha nos olhos de todo mundo. Você não tem medo de ninguém. Porque o medo pressupõe castigo e o verdadeiro amor expulsa o medo. Quem está firmado no amor de Deus não tem medo de nada. Você vai ter medo do quê? Nós lemos antes de ontem, eu estou me perdendo os dias, antes de ontem ou o dia antes ainda, né? Jesus falou o seguinte, por que vocês têm medo daqueles que podem destruir o corpo e não podem fazer nada com a alma? Vocês só precisam temer aquele que tem o poder para lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. E só Deus pode julgar. As pessoas, o máximo que podem fazer é um prejuízo por pouco período de tempo. Ainda que seja injustiça. Mas a nossa garantia eterna está nos céus. Hebreus, no capítulo 2, fala que Jesus veio nos livrar do maior medo da humanidade, que não é o medo da escassez, é o medo da morte. Se a gente é livre do medo da morte, a gente precisa ter medo do quê mais da vida? A gente tem que ser um povo de fé, um povo que anda com confiança. Medo não combina com alguém que está andando em fé. Você pode ter medo em algum momento? Pode. Pode ficar só? Pode. Mas viver com medo, não. Um cristão verdadeiro, ele não vive com medo. Eu queria que vocês abrissem aí, em João, no capítulo 3. Resumindo a história, Esaú foi do deixa disso. Deus ouviu a oração de Jacó e os irmãos se reconciliaram, se abraçaram, choraram e nada daquilo que ele estava com medo aconteceu. Porque Deus ouviu o clamor e o arrependimento de Jacó. Jacó se quebrantou diante de Deus e essa é uma outra coisa que a gente lembra. Quando você se quebranta diante de Deus, ele entra no seu negócio. João, no capítulo 3, a partir do versículo 16, todo mundo sabe essa, né? Pastor, você vai ler João 3,16? Vou. Se você não sabe, aprende hoje. A gente vai ler mais um pouquinho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E qual que é essa condenação? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A gente lê João 3,16, que é o versículo mais famoso da Bíblia no mundo inteiro, só que você tem que continuar lendo o capítulo. Deus amou o mundo que deu Jesus. E por que as pessoas não vêm para Jesus? Porque as suas obras são más. Porque elas têm medo de serem reprovadas. Em vez de se arrepender, como Jacó, elas evitam. Elas se escondem. Um cristão, alguém que nasceu de novo, é alguém que tem que andar com a cabeça erguida.
A Bíblia fala, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Você tem que deixar de lado qualquer coisa das trevas e andar na luz. Mas se você ama as trevas, você vai ficar com medo de ser exposto. Você vai ficar com medo de descobrirem. Deus não quer que você ande com medo e também não quer que você ande nas trevas. Porque as trevas sempre geram vergonha. Quem que gosta de andar com vergonha aqui? Ninguém. Por isso, você tem que largar aquilo que te prejudica. Ah, mas eu não consigo. Consegue. Consegue. Você se meteu nesse laço, você sai dele também. Que chuta que é laço, né? A gente não pode deixar, gente, que as nossas paixões nos governem. A gente não pode deixar. Nós temos que estar com a nossa vida toda debaixo do governo do Senhor. E tudo que você sabe que pode te afastar do caminho de Deus, passa longe. Passa longe. A gente não pode ceder a nossa garantia, a nossa vida, a nossa paz, por conta, às vezes, de um desespero, de uma necessidade, de uma carência. Nós temos que colocar isso na cruz. Lembre de Esaú. Ele vendeu a bênção dele por um prato de lentilhas. Tem muita gente comendo lentilha achando que é a bênção. Sendo que a bênção está reservada para o futuro e quando chegar, você não recebe, porque você já vendeu antes. Não podemos negociar o que é inegociável. Nós temos que ser pessoas flexíveis com o que pode ser flexibilizado. Mas tem coisa que não dá para ser flexibilizado. Tem coisa que é preto e branco. Não tem um monte de tom de cinza, que nem um livro aí que fizeram. É preto e branco, gente. O cinza é do maligno. Aí, ó. Esse não está de cinza aqui. Andar na luz fala disso, de você ter transparência. Sabe? Você tem que ser uma pessoa clara nas suas intenções, clara nas suas palavras. Não pode ser uma pessoa inconstante. Vai falar com uma pessoa, será que ela está num dia bom ou num dia ruim? Sabe que é a pessoa de lua? Então esquece isso, gente, não é pra gente. Nós temos que ser aquela pessoa que é constante. Todo dia você vai ser amável. Todo dia você vai ser respeitável. Todo dia você vai ser confiável. Todo dia. Por quê? Todo dia você vai ser crente. Todo dia você vai ser cristão. Você vai acordar um dia com o diabo, outro dia com Jesus? Não vai. Todos os dias na luz. Isso quer dizer que você vai ser perfeito? Não. Mas você vai saber que, opa, essas trevas aqui não pode ficar, porque vai me fazer mal. A Bíblia fala que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Não existe um justo sequer. Mas quando nós nos prostramos aos pés do Senhor, a glória dele nos cobre. Adão e Eva, eles estavam lá no jardim, estavam nus e não sentiam vergonha. Quando comeu aquele fruto, abriram-se os olhos e eles tiveram vergonha. E a vergonha fez com que eles tentassem se cobrir. E quando Deus foi conversar com Adão, falou assim, a gente teve medo que a gente estava nu. Mas quem falou que você está nu? Você está nu desde que você foi criado. Isso nunca foi problema. O pecado gera distorção. Uma coisa que não era problema passa a ser problema. A gente tem que livrar isso, porque o salário do pecado sempre é a morte. E a gente não pode se apegar com coisas que podem nos matar. E gera peso, gente. Gera um cansaço, sabe? Começa, sabe que fica faltando aquele WD-40? Parece que o negócio não está arranhando. Tem que calibrar, tem que ter o óleo do Espírito para essa engrenagem andar bem. Então, se você falou algo, faça. Seja uma pessoa de uma palavra só. Seu sim é sim, seu não é não. Pronto, você falou, então está falado. Vou fazer tal coisa? Vou fazer, está feito. Vou fazer tal coisa? Beleza, então está feito. Aí, de repente, claro, você pode às vezes errar, e você pensa, perdão. Estou falando aqui para colocar um peso em você, que quer dizer que eu nunca mais vou errar na vida. Gente, vocês sabem que isso não é verdade. Quanto tempo vocês são crentes aí e erram o tempo todo? Mas cada dia é melhor, cada dia mais parecido com Jesus.
E aqui volta, né? A condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aqui, olha só que coisa. Não foi que eles odiaram a luz para amar as trevas, eles amaram mais as trevas do que a luz. Então, às vezes a pessoa ama a luz, mas também ama as trevas. A pessoa está tentando segurar dos dois lados. A pessoa está tentando não abrir mão de uma coisa e segurar a outra. Tudo que Deus tem para você, você tem que estar de mãos vazias. Se suas mãos estão cheias, quando vier a bênção, você não tem como reter. Vai bater e vai cair. Você perde o velcro espiritual. Sabe, o velcro que bate e fica? Então, bate e cai. E para isso, você tem que estar renunciando à sua velha natureza para receber tudo o que Deus tem de bom para você. A obra de Deus é perfeita nas nossas vidas. E Ele vai nos aperfeiçoar a cada dia. E a Bíblia fala lá em Hebreus uma advertência para nós. Hebreus no capítulo 12, versículo 16 fala, Hebreus 12, 16. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Aqui mostra que Esaú chorou e com lágrimas buscou, mas ele não encontrou, porque ele havia rejeitado a bênção de Deus. E as lágrimas ali eram lágrimas de remorso, não era arrependimento. Ele não tinha se arrependido, simplesmente tinha visto a consequência do seu pecado. Gera dor, gera tristeza. Só que as lágrimas nem sempre mostram arrependimento. Tem pessoas que se arrependem sem derramar uma lágrima, mas a vida foi completamente mudada. E tem pessoas que choram a vida toda, mas a vida não muda. No fim das contas, arrependimento não tem a ver com lágrima ou não lágrima. Tem a ver com postura e posicionamento. Você estava num caminho, não vou mais, eu vou para esse caminho que é o do Senhor. Eu rejeito os outros caminhos, eu vou seguir esse que é o único que vai me levar para a vida. Amém? E a palavra que eu quero deixar aqui com vocês é essa. Não negociem a bênção de Deus por conta dos pratos de lentilha do diabo. O diabo sempre vai oferecer alguma coisa imediata, fácil, mas de qualidade muito mais baixa. Vai saciar a sua fome naquele momento, mas vai custar algo muito melhor na frente. Não abra mão do que Deus tem por conta de uma necessidade imediata. Amém?